Bom dia a todos. Conforme nós conversamos ontem à noite, infelizmente deu pau aí no Zoom na gravação do vídeo e a gente vai repassar agora então esses slides para facilitar a vida de vocês. Bom, a aula de hoje é justamente para ver o cálculo, como se calcula o investimento inicial, né, de um projeto, os fluxos gerados por esse projeto, ou no caso de substituição de equipamento, os fluxos incrementais ou adicionais de um determinado projeto, e o valor residual de um projeto quando eu encerro totalmente o projeto. Então, o investimento inicial, ele começa com a compra de um determinado ativo. Eu tenho, adicionalmente, os custos de instalação desse ativo. Se é uma substituição de equipamento, então vai sair dinheiro do meu caixa para a compra do equipamento, para a instalação do equipamento, mas se eu estou fazendo substituição, eu vou receber recursos pela venda do ativo velho. E se eu tiver ganho de capital, vou ter que pagar imposto de renda sobre esse ganho de capital, isso vai ser uma despesa, e eu preciso também analisar se vai ter mudança no capital circulante líquido. Provavelmente, se eu estou botando uma máquina, um equipamento muito mais possante, que tem um ganho de produtividade maior, eu vou ter investimento em capital circulante líquido. Eu vou estar vendendo mais, vou dar então mais financiamento para os meus clientes, eu vou ter mais estoque, e eu vou comprar mais matéria-prima dos meus fornecedores. Então, tudo isso eu tenho que levar em consideração também. Então, vamos lá para como a gente avalia aqui a questão de expansão de um projeto. Quando eu estou falando de expansão, na realidade, eu só tenho investimentos a realizar. Então, eu tenho o custo do novo ativo, tenho o custo de instalação desse ativo e tenho mais a variação do capital circulante líquido. Tudo isso vai ser o valor do meu investimento inicial. Quando eu estou falando em substituição de equipamentos, aí eu tenho que trabalhar com justamente o custo de aquisição mais instalação do equipamento novo, menos o que vai entrar? Vai entrar a receita de venda do equipamento velho, que eu tenho que comparar aí também o custo, o quanto que eu vendi o equipamento velho e o quanto ele está valendo na minha contabilidade. Essa diferença é o que eu vou estar avaliando, e o resultado positivo, eu vou ter que pagar imposto de renda. Se houver um resultado negativo, aí talvez até eu tenha um crédito de imposto de renda, tá? Mais a variação do CCL, e é isso aí que vai estar computando o meu investimento inicial. A variação do CCL é a diferença entre as alterações do ativo circulante e do passivo circulante. Então, aqui eu tenho um exemplo. Caixa, contas a receber e estoque. Eu tenho 22 mil de ingressos contra contas a pagar e despesas a pagar 19 mil. Então, minha variação do capital circulante líquido vai ser de 13 mil nesse exemplo aí, para vocês entenderem o que a gente chama de capital circulante líquido. Normalmente, nos exercícios, eu vou dar estoque, duplicatas a receber e fornecedores, tá? São as três contas que vão estar mexendo. Como a gente viu lá no ciclo operacional, tá? Nada muito diferente disso. E aqui a gente tem um exemplo, né, de uma indústria que adquiriu há 3 anos atrás uma máquina por 240 mil e está sendo depreciada linearmente pelo período de 5 anos. Então, eu vou depreciar 20% ao ano. Tá? E ela está querendo substituir por uma nova máquina com um valor de 380 mil e que tem custos de instalação de 20 mil. Essa máquina velha, depois de 3 anos, pode ser vendida por 250 mil. E a máquina nova também vai ser depreciada por 5 mil. E aqui já está falando que ainda se espera um acréscimo do capital circulante líquido de 17 mil. Tá? E a alíquota de imposto de renda dessa nossa empresa é de 30%. Então, como é que ficaria, né, o nosso projeto? Então, máquina velha,
240 mil, 3 anos atrás, qual é o valor contábil dessa máquina hoje? Então, estou depreciando 240 mil, por 5 vai dar 48 mil por ano, cálculo da depreciação. Depois de 3 anos, ao final de 3 anos, essa minha máquina velha na contabilidade está valendo 96 mil reais. Valor de venda, 250. Então, o que eu tenho? Entrada de dinheiro, 250 mil reais pela venda, que é o que o meu cliente vai me pagar. Valor contábil dessa máquina, 96 mil. Lucro antes de imposto, 154 mil. 30% de imposto, que é o que eu vou pagar, 46.200. Qual é a receita líquida que vai entrar para a empresa? Se eu olhar essas contas, né, eu tenho o seguinte: 154 mil menos 46.200, o lucro líquido desse projeto é 107.800. Só que quando eu estou trabalhando com projetos de investimento, não estou olhando o lucro líquido. O que interessa para mim é fluxo de caixa. Então, o que vai entrar no caixa da minha empresa? Vai entrar os 250 mil da venda, menos o que vai sair, que é 46.200 de imposto. Então, a receita de venda líquida desse projeto, ou dessa máquina velha, é 203.800. Quando a gente faz análise de investimento, o importante é fluxo de caixa. Então, qual é o investimento inicial que eu preciso ter? Qual é os recursos que eu preciso ter para poder comprar essa máquina nova? Eu preciso de 380 mil para aquisição da máquina, mais 20 mil de instalação, e aí eu tenho 400 mil. Aí depois eu vou ter uma receita de venda da máquina velha, mais o imposto que eu vou ter que pagar, vai entrar no caixa da empresa, 203.800. Mas eu tenho um desembolso de 17 mil ainda de capital circulante líquido para esse projeto. Portanto, se eu não tiver 213.200 reais, eu não posso nem pensar em iniciar esse projeto. Tá? Ele está fadado a morrer no meio do caminho. Né? Tá bom? Bom, então agora a gente vai entrar no cálculo das entradas operacionais de caixa. E aqui a gente vai trabalhar muito parecido com uma demonstração de resultados. A diferença vai ser o seguinte: eu tenho que devolver para o fluxo de caixa tudo aquilo que não é saída efetiva de caixa da empresa. E aí, nesse caso, a gente considera a depreciação e amortização, que são contas permitidas por lei para reposição de ativos. Então, eu calculo a depreciação, a amortização, em função de uma tabela que existe na Receita Federal. Cada tipo de imobilizado que eu tenho tem uma depreciação diferente. Por exemplo, computadores é 3 anos, automóveis 5 anos, caminhões 15 anos, imóveis 25 anos e por aí afora. Tá? Então, tem uma tabela na Receita Federal. Então, o que eu vou pegar? Receita menos as despesas, eu tenho lucro antes de depreciação e imposto de renda. Menos a depreciação, eu tenho lucro antes do imposto. Pago o imposto, tenho lucro líquido. O que eu vou fazer? Como tudo que não é saída de caixa vai ter que voltar para o meu fluxo, volta para o fluxo de caixa, eu vou somar de novo a depreciação. Então, pegando o lucro líquido e somando a depreciação, eu tenho as entradas de caixas operacionais da minha empresa, ok? Então, aqui eu tenho o exemplo que a gente está acompanhando, a máquina nova, que eu vou comprar de 380 mais instalação, com esses fluxos de 2.520.000 e com despesas, são as receitas e as despesas de 230 para os próximos 5 anos. A máquina velha, a atual, ela continua, ela pode funcionar por mais 5 anos e ela vai continuar a gerar esse fluxo de receita com esse fluxo de despesa.
Então, agora a gente vai calcular, né, os fluxos de caixa gerados por cada um desses projetos. A máquina nova, 380 mais 20 mil de instalação, é depreciável em 5 anos. E aqui eu quero fazer uma observação. Pela legislação brasileira, os gastos com instalação de equipamentos podem ser depreciados. Então, em vez de depreciar 380 mil, eu vou depreciar 400 mil. 400 mil em 5 anos vai dar 80 mil por ano. Então, vamos fazer o fluxo, são todos iguais, então só vamos analisar o primeiro. Eu tenho entrada de 2.520, 2.520, saídas, despesas de 2.300, meu lucro antes de impostos e depreciação 220 mil, menos a depreciação, eu tenho o lucro líquido antes de imposto de 140 mil, menos o imposto de renda de 30%, que vai dar 42 mil, meu lucro após impostos é 98, mais depreciação, isso significa que eu tenho aí um lucro líquido de 178 mil reais para os próximos 5 anos. Então, esse é o fluxo da máquina nova. O fluxo da máquina velha. O fluxo da máquina velha é 240 mil dividido por 5 para ter a depreciação, só que essa máquina ela já foi depreciada por 3 anos. A gente fez o cálculo dela contábil lá, que dava 96 mil reais de saldo contábil. Então, eu ainda tenho 2 anos para estar depreciando essa máquina, que é o que a gente está fazendo. A conta é a mesma, pego as receitas menos despesas, a depreciação nesses 2 primeiros anos, eu tenho o lucro, volto à depreciação, e aí eu tenho caixa gerado por esse projeto. A partir do terceiro, quarto e quinto ano, não existe mais depreciação, né? Então, eu não vou calcular e eu tenho os fluxos gerados pelo projeto sem a depreciação. E aí, eu vou começar a analisar o fluxo de caixa incremental. Se eu comprar essa máquina nova, o quanto ela vai estar me gerando de fluxo de caixa acima do que eu já tenho com essa minha máquina velha, que é a máquina atual. E aí os fluxos estão sendo calculados aqui, perfeito? E é isso que eu vou estar colocando quando eu estou comparando se é oportuno ou não trocar um equipamento. Esses fluxos de caixas adicionais pela aquisição do equipamento que eu preciso estar analisando vis-à-vis do investimento inicial. Agora a gente vai falar um pouquinho do fluxo de caixa residual. Fluxo de caixa residual, como a gente comentou na aula passada, da semana passada, é a hora que eu estou encerrando totalmente as minhas atividades, né? O que vai acontecer? Vou vender minhas máquinas, vou comparar essa venda de máquinas com o valor contábil, apurar lucro ou prejuízo e, em cima disso, se houver necessidade, pagar imposto de renda. Eu vou recuperar também, que vai entrar no meu valor residual, todo o capital circulante líquido que eu investi, né? Tudo aquilo que eu tenho de contas a receber, tudo isso eu estou liquidando e tudo isso vai entrar no meu valor residual também, ok? Então, nesse caso, o que vai acontecer? Eu estou vendendo o meu ativo novo, depois de 5 anos, por 50 mil reais, como exemplo, né? Ele já foi totalmente depreciado, então eu tenho um imposto de 30%, que é ganho de capital, esses 50 mil. Depois do imposto, a receita do ativo vai ser 35 mil, e eu tenho mais a variação de CCL, de 17 mil que eu coloquei lá no início do projeto, que volta para mim agora no final do projeto. Então, eu tenho de valor residual desse projeto 52 mil reais. Então, eu vou pegar o investimento inicial, que nós vimos lá que eu preciso ter 213.200 para realizar esse projeto, os fluxos de caixa incrementais gerados pelo projeto, né? E no último fluxo eu vou somar esse valor residual de 52 mil. Então, esse aqui é meu último fluxo. E esse fluxo é o fluxo que eu vou estar descontando, né,
pela TMA para avaliar se esse projeto é viável ou não é viável. É melhor eu continuar com a minha máquina velha em vez de estar substituindo ou não. É viável eu estar comprando essa máquina nova porque ela é muito mais eficiente e me gera mais riqueza, tem mais valor adicionado para a minha empresa. Ok? Então, essa é a apresentação que eu queria fazer para vocês sobre investimento inicial, fluxos gerados pelo projeto e valor residual. Tá? E assim, com isso, eu vou estar encaminhando as outras gravações que nós realizamos por e-mail e por WhatsApp.